A tarde de sexta-feira do noticiário do Internacional foi marcada pela expectativa que alguns jogadores do elenco vivem de estarem na pré-lista para a Copa do Mundo do ano de 2022. Nessa sexta-feira é a data limite imposta pela FIFA para que as seleções entreguem uma pré-lista com 55 nomes, no máximo, para destes 55 saírem quem de fato vai disputar a Copa do Mundo. Pelo menos 5 jogadores do Internacional viviam a expectativa de estarem presentes nessa lista, mas 2 já terminaram com os seus sonhos. A gente fala sobre Bustos, Depena, Vitão, Edenilson e Johnny agora aqui na dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E vamos falar um pouquinho sobre Copa do Mundo já. A partir de novembro, o Mundial do Catar, e que obviamente vai tomar conta do noticiário do Internacional e que já começa a despertar uma grande expectativa. E uma grande expectativa também de alguns jogadores do elenco do Internacional. Pelo fato do Inter estar vivendo um bom momento dentro do Campeonato Brasileiro, pelo fato de alguns jogadores já terem sido convocados para as suas seleções. Amanhã dessa sexta-feira, ela foi de uma certa expectativa de alguns jogadores que sonhavam e sonham em disputar a Copa do Mundo de 2022. Algumas equipes já começaram a divulgar, algumas seleções já começaram a divulgar as listas de até 55 jogadores. Dessa lista saem os 26 convocados para o Mundial. E aí a gente já teve algumas seleções divulgando, porque outras optaram por não divulgar. Todas elas já enviaram. E aí a gente tem 5 jogadores, tá? Com expectativa de jogar o Mundial, pelo menos no início dessa sexta-feira ou no início dessa semana. Bustos pela Argentina, que não foi convocado recentemente, mas como uma lista ampla de 55 está sendo colocada, poderia constar o nome dele. O Depena na seleção uruguaia, já que também não vem sendo convocado, mas pelo brilhante Campeonato Brasileiro que está fazendo, teve uma expectativa de estar na lista dos 55. 2 brasileiros, Vitão e Edenilson, e a gente já falou sobre eles aqui recentemente, e o Johnny pela seleção norte-americana. 2 deles já encerraram seus sonhos. Isso porque Uruguai e Argentina divulgaram as suas listas de 55 nomes. A Argentina de menos do que isso. A Argentina optou por apenas colocar 35 jogadores nessa lista, mas os nomes já foram divulgados. No Uruguai, tá aí a lista, não consta Carlos Depena. E aí eu já entendo que é a primeira injustiça dessa Copa do Mundo com algum jogador do Internacional. O Depena tá fazendo uma temporada que pelo menos é o suficiente para que ele esteja numa lista de 55 nomes. E óbvio que dessa lista muita gente ficaria de fora da Copa, e eu até entendo que o Depena possa não ir para a Copa porque o Uruguai tem jogadores competentes no meio-campo. Mas em uma lista de 55, poderia constar o Depena pelo que ele está jogando ultimamente. E a Argentina divulgou a lista de 35 nomes, que não tem o Fabrício Bustos. Eu acredito que se a Argentina tivesse optado por colocar 55 nomes, o Bustos até poderia estar, porque a gente faz a seguinte perspectiva. 55 nomes são 5 jogadores para cada posição. Então seriam 5 laterais direitos. O Bustos teve convocações recentes, não neste ciclo, no ciclo anterior, mas teve convocações para a Copa do Mundo. Aqui no Inter não teve nenhuma ainda, mas é um jogador que está fazendo uma baita temporada no Internacional e deveria estar, ou estaria, se a lista fosse de 55. Então Depena e Bustos estão fora da Copa, definitivamente. Não tinham expectativas de serem convocados, mas tinham expectativas de alimentar essa expectativa a partir de uma pré-lista. Vamos agora para os que têm chances mais reais, tá? E eu começo pelos 2 brasileiros, que, vamos lá, não devem ser convocados para a Copa do Mundo do Catar, não serão convocados para a Copa do Mundo do Catar, mas nutrem a expectativa de estarem nessa lista de 55. E aí tu tá no bolo. Vitão e Edenilson. A situação do Vitão, ela é mais provável, tá? Porque ele chamou muito a atenção do Tite nos últimos jogos, ele tem essa versatilidade que o Tite procura, de zagueiro e também de ser lateral direito. E a própria comissão técnica da seleção brasileira tem admitido que observa o Vitão e que cogitava a possibilidade de colocar o Vitão nessa pré-lista. A CBF não divulga
a pré-lista de 55. Então a gente nunca vai ter a oficialização de que o Vitão está nessa pré-lista. Mas a expectativa disso é muito grande. E a tendência é que o Vitão esteja nessa pré-lista. Outro que é tendência que esteja nessa pré-lista, e há cerca de um mês, um integrante da comissão técnica da seleção brasileira disse, ele está na pré-lista. Pode ser que alguma coisa tenha mudado nesse último mês. Eu estou falando do Edenilson, que passou por uma situação toda delicada, passou por, depois da eliminação contra o Melgar, possibilidade de sair do Internacional, muitas críticas à torcida, um ambiente bem conturbado. O Edenilson também é um que está com essa expectativa de pelo menos estar nessa pré-lista de 55. E aí, estando na pré-lista, qual é a chance desse cara jogar a Copa do Mundo? É dando alguma zebra. Por exemplo, o Vitão. O Vitão está entre os 55. Lesiona um zagueiro, algum zagueiro não pode jogar, o Vitão já é o cara para ser chamado. Essas são as possibilidades desses jogadores estarem na Copa, participando também da pré-lista. É difícil? É difícil. Vitão e Edenilson não devem jogar a Copa do Mundo, mas nutre essa expectativa de estarem nesses 55 nomes que a CBF não vai divulgar. Por último, eu falo de Johnny, tá? Johnny irá para a seleção norte-americana na pré-lista, tá? E essa é uma informação já confirmada nos bastidores. Na pré-lista de 55 ele está. A questão agora, e aí obviamente que vai haver um período para enfim, se saber se vai ter de fato essa convocação ou não, é se o Johnny vai estar entre os 26. E a expectativa do jogador é de estar entre os 26. O Johnny é a possibilidade mais concreta do Internacional estar representado na Copa do Mundo. E obviamente que isso gera uma grande expectativa. Mas a sexta-feira ela foi tomada por esse noticiário. Copa do Mundo, seleções enviando listas. 2 injustiças já foram feitas, DPN e Bustos. Vitão e Edenilson aguardam e o Johnny tem a expectativa de sim disputar a Copa do Mundo. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!